A igreja, sua glória enche. A igreja, sua glória enche. A igreja, santo é o Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio nesse poder, Pai. O poder dos poderes. O poder que a Tua palavra diz que é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez subo ao altar com temor e tremor, com muita gratidão a Deus no coração, mas também com muito esmero para reproduzir esse chamado da graça de Deus para a última reforma protestante. E sempre uma honra muito grande. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, eu e a minha querida e linda esposa, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, toda a família apostólica, nossos líderes, por essa grande oportunidade de estar aqui com esse chamado, especialíssimo para uma escola de capacitação e crescimento espiritual, que não seria nada, não valeria de nada, se não houvessem pessoas que se colocam também para receber este momento. Então, ao nosso Deus, um lindo aplauso pela sua vida, você também na sua casa, sejam todos muito bem-vindos. Eu saúdo com graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e que reina para todos sempre. Amém? No momento do estudo da palavra, vamos tratar desse tema maravilhoso, como destruir fortalezas. Deus maravilhoso, Deus soberano. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Sei que Tu já falastes aos nossos corações desde os primeiros momentos e há um mover sobrenatural, porque a Tua palavra, Tu deixastes esse alerta tão maravilhoso que onde 2 ou mais se reunissem, em Teu nome Tu estarias, e esse estar é em forma de materialização, porque afinal Tu és onipresente, Senhor. Estás o tempo todo. Mas nesses momentos em que nos ligamos para ouvir a Tua palavra, para tomar aquela posição de Maria, e eu oro a Ti, Pai, para que haja essa serenidade agora, neste momento também, de uma maneira mais rebuscada ainda na vida de cada um de nós. A começar por mim, que seria totalmente incapaz de reproduzir algo aqui de mim mesmo. Seria capaz nem de pensar ou de pedir alguma coisa substancial, Senhor, mas a minha suficiência vem de Ti. Então, essa capacidade que Paulo fala aos Coríntios, é ela que eu clamo neste momento, na minha vida e na vida de cada um que me recebe nesta manhã, seja aqui presencialmente, seja pela internet, seja a qualquer momento que esta mensagem chegar a um coração. Fala-nos, Senhor, como destruir fortalezas, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Joás, querido. Obrigado a Rodolfo, nosso Rodolfo aí no som, o Nobre. Sabe que a nossa bispa nacional, a bispa Ana, disse essa semana para mim que eles estão agora fazendo também, aí é uma cidade de refúgio, muito trabalho, Joás? E a bispa disse, olha, agora eu estou transmitindo, gravando o programa de rádio, te ouvindo também, porque ao mesmo tempo eu vejo o Nobre. Eu falei, mas o Nobre ainda transmite pelo nosso programa, mesmo gravando? Ela disse, transmite, e eu fico lá ouvindo os meus versículos. Eu falei, que bênção, que honra.
minha mana querida Bispa Nacional, Bispo Sérgio, a Bispa Cris, Bispo André, eles estão fazendo também esse trabalho de gravação dos programas de rádio. Estamos com uma programação vasta e enorme, e estamos todos muito unidos, né? Graças a Deus, minha gratidão especial a cada um, que eu sei que está trabalhando aí, né? O Bispo José Carlos, no estúdio de TV, toda a nossa diretoria, Bispo Mussalã, Bispo Antônio Carlos, todos os funcionários, que bênção a cada um, né? E a você, que também trabalha aqui no santuário, aqui na capela, nesse momento, de alguma forma, você que colabora, né? Você que ajuda a arrastar o piano, às vezes um trabalho que a gente não vê tanto, né? Mas Deus vê, Deus está vendo, e é da sua vida que eu estou falando. E você, como eu sempre digo, às vezes a pessoa diz assim, mas eu só vou à igreja para assistir o culto, eu nem à igreja vou porque não dá, eu só acesso aqui pela internet. Tudo isso é por você também, né? Então, estamos todos ligados, todos muito conectados a este momento, e que façamos dele realmente um momento principal, que é ouvir a voz de Deus. Amém? Com essa saudação, sempre com muito carinho, eu e a minha querida esposa, a Bispa Lídia, você já me conhece, eu sou o Bispo Daniel, e eu digo, estou aqui com o coração aberto, totalmente aberto, para receber de Deus, cada vez mais, né, esse bálsamo, essa palavra, porque a palavra do Senhor é que edifica, que dá vida e que dá herança. Estamos aqui sempre para amar, interceder e ensinar. Que você receba isso no seu coração. Vamos ao estudo, então, desta manhã, com esta ligação poderosa. Esse livro de hoje, imagina os comos de Deus, né? Esse livro que para mim é um dos pontos altos de toda essa literatura maravilhosa que temos no nosso ministério, porque, se veja, fortaleza. A Bíblia trata esta situação já aqui na capa, né, com o nosso texto base, com a forma poderosa de nós tratarmos isso. Como destruir fortalezas? Aqui, na capa mesmo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as nossas armas, né? Nós temos uma milícia, ok? Mas essa milícia tem que ser enfrentada com armas que não são carnais. Ele diz, a arma da nossa milícia, né, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então ele diz, quais são as nossas armas, em que âmbito elas atuam, nunca no âmbito da carne. Uma das frases que eu uso muito com vocês, que eu digo sempre o quê? A carne nunca acerta, mas o Espírito nunca erra. E ele diz que elas são agora poderosas em Deus. E que elas destroem as fortalezas. E que ao destruírem essas fortalezas, elas anulam em nós. E nós anulamos também sofismas. Anulando nós sofismas. E aí ele traz, né, um leque. Ele diz, de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Então, você agora, né, começa a entender comigo já de antemão, nesse momento de introdução da nossa temática desta manhã. Claro, eu não te chamo aqui para ler o livro, nós vamos pincelando algumas coisas, e o livro nos serve também mais de base como um sermão temático, para que Deus venha com peculiaridade em nossas vidas. E já na introdução, o nosso amado apóstolo aqui
faz uma afirmativa exatamente, né, dentro dessa holística poderosa, que no primeiro parágrafo, se você não tem o livro, vale a pena você adquirir, preço simbólico, veja um livro desse, R$15, né? R$15, né, Bispa Gilda? R$15 uma literatura desse nível, acredite, aí fora eu conheço, sabe, algumas coisas que não serviriam para nós jamais, que ninguém venderia por menos de R$50. Nós não estamos aqui vendendo nada, nós não mercadejamos a palavra de Deus, isso aqui é um subsídio, com certeza, pode acreditar que vem da semente que você semeia nesse ministério e passa pela vida do nosso apóstolo, pela visão dessa liderança, para que todos tenham acesso a essa literatura. Então você aqui pode adquirir esse livro no balcão, você pela internet pode estar adquirindo na livraria virtual, adquira para você e também presenteie alguém, né? Semeie na vida de alguém essa palavra maravilhosa. E o apóstolo Miguel Ângelo começa aqui no primeiro parágrafo, dizendo: o plano de Deus para cada um, olha aí a palavra cada um, é personalíssimo. Nós tratamos muito disso na aula passada, né, capitão? Obrigado sempre pelo seu carinho, pela resenha que o irmão me passa. Maravilhoso. Já viram? Estamos trazendo essa holística do eixo pessoal, que é sempre o que norteia os nossos encontros. Afinal, deixa eu te lembrar mais uma vez, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Tem que haver aqui um material que nos traga para esse eixo pessoal. Senão, Maria, a nossa tendência é sempre a gente estar muito, Juju, conectado e ligado e olhando a situação do outro, querendo que o outro melhore. E nós esquecemos que primeiro tudo tem que começar entre Deus e nós. Tudo entre Deus e nós. E ele diz: o plano de Deus para cada um de seus filhos é especial. Ou seja, é personalíssimo. É uma especialidade. Essa palavra das etimologias, ela trata o que? De especialidade. Diga: o plano de Deus é uma especialidade pessoal. Então ele diz, trazendo no seu bojo uma riqueza de detalhes, porque imagina, cada pessoa, né, irmãos, é uma caixinha de surpresa. A minha mãezinha, João conhece isso, que é um ditado mineiro, né, minha mãezinha dizia isso: olha, para conhecer o outro tem que comer um saco de sal junto. Mas não é esse saquinho que a gente conhece do mercado não, de um quilo não, era a saca que antigamente se comercializava, saca, né, saca de sal, é uma arroba, né, isso que tem um saco de sal. Imagine, quem consegue comer um saco de sal, morre, né? Seca, o sal vai secando tudo por dentro da pessoa. E ela dizia que para conhecer o outro, só isso, ninguém vai nunca conhecer o outro. Então, já que não dá para conhecer o outro, também para de ficar julgando o outro o tempo todo, ou querendo acertar o outro. Agora, você pode, não só pode, como deve se conhecer. Porque quanto mais, amor, nós nos conhecermos, mas nós vamos entender que nós precisamos melhorar e muito. Porque se a gente não melhorar, a gente não consegue conviver com os próprios defeitos. Por isso que você vê tantas pessoas se suicidando. Ontem eu via num noticiário, uma pessoa pegou com um carro bonito, um carrão, né? Carrão. A pessoa entrou na contramão do BRT, o BRT viu a uns 500 metros de distância, parou, o motorista parou, e ele veio piscando o farol, acelerando, e bateu, entrou de frente, acabou, morreu na hora o motorista. Tudo indica que era um suicídio. A pessoa não conseguiu conviver com os próprios defeitos, que a pessoa às vezes diz assim, não, mas é o problema, né? Geralmente nem acerta a palavra, é o problema. Irmão, se é problema, não é seu. Se é problema, deixa nas mãos de Deus. E aí você começa a conseguir conviver com você mesmo. Ele diz
esses detalhes são revelados na medida que o cristão avança no conhecimento e na graça do Senhor. Agora tem gente que não quer sentar para aprender. Eu sempre digo, quem não é capaz de se submeter, nunca será capaz de ensinar. Aliás, de comandar. Quem não é capaz de se submeter ou de obedecer, nunca será capaz de comandar. Quem não é capaz de sentar para aprender, nunca será capaz de ensinar. Então precisamos ter essa humildade. As pessoas não querem mais nem ouvir as outras. Você está falando e quando você vê a pessoa já está te atropelando e ninguém ouve mais ninguém. Todo mundo quer falar. Cuidado. Porque o bispo Valmir Braga Torres, pai da nossa bispa, falava muito isso para mim. Tenho aprendido muito com ele. Ele é mais caladão, a gente precisa, bem diferente de mim. Quando eu pego uma pessoa bem diferente de mim, eu aproveito bastante para aprender, né, nessas questões. E ele diz, quem menos fala, menos erra. Às vezes ele puxava a minha orelha, né? Tem idade, autoridade para isso, meu amigo querido bispo Valmir. Quem menos fala, menos erra. E realmente, irmãos. Então vamos entrar nesse viés, entender toda essa holística maravilhosa que aqui já na introdução, aqui no finalzinho o apóstolo diz, olha, o autor da liberdade plena para a vida do crente é o Senhor Jesus. O fiador da nova aliança, o que transformou a sombra em luz, o cativeiro em libertação, a maldição em bênção, a morte em vida. Então, irmãos, a graça nos trouxe a liberdade. Uma liberdade ampla, geral e irrestrita no Espírito. Lembra? A carne nunca acerta. Aí já tem que fazer logo uma remissão aqui com um texto clássico, que é Gálatas 5:16. Que nos traz para o eixo, ele diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer que nós temos um eixo tremendo. Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas que de fato existe aí uma questão de atenção muito grande, porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois no versículo 36, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer que existe uma verdade, mas existe uma liberdade que muitas vezes não é verdadeira. E aí que se encontram a verdade com uma verdade verdadeira e uma verdade mentirosa, que é a verdade que não se fundamenta com a verdade, mas se fundamenta com a mentira, não subsiste, porque a mentira não é avalista da verdade. E aí se encontram outras duas palavras, que se chama liberdade e libertinagem. Então não confundam bife de caçar rolinha com rifle de caçar rolinha. Só para você rir um pouquinho, porque senão só chicote nas costas, só chicote. Essa lembrei lá de quando eu era Polícia Ferroviária Federal, vê se pode, hein? Aí quase que eu vou para a carne. Claro, se eu disser para você, não, aqui estou 100% espírito. Irmão, 100% espírito. Deixa eu deitar aqui um pouquinho. Fiquei sem respirar 10 segundos, já pensou que eu tinha ido, né? Será que ele foi? Será? Eu não canto aquele louvor, né? Triste. Eu quero isso, eu quero ir. Irmão, eu vou na hora de Deus. Prefiro cantar o do Rob, né? A minha vida é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus.
E por aí vai, inclusive o tempo, tudo de Deus. Está no controle dele, mas para eu dizer 100%, só se eu tivesse parado de respirar, aí é glória, tudo é glória, aí é encontro do arrebatamento, é outro assunto que eu não vou ficar ensinando agora, porque Hebreus capítulo 6 me diz que eu não preciso ficar falando sobre juízo eterno, ressurreição de mortos, o que eu tenho que ensinar a graça de Deus, né? Hebreus 6, versículo 1 diz: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito, né? Que é o ensino da graça de Deus. E agora ele diz verdadeiramente, aqui tem muita gente que mostra uma situação, e acredite, com esse advento das redes sociais, 90% do que você vê não é o que existe. Olhem, não confunda rifle ali na mesa com bife à milanesa, porque as pessoas confundem, né? Rifle ali na mesa com bife à milanesa. Denise, que bom que você está ajudando agora a corrigir os livros, né? Porque tinha gente aí, às vezes, confundia até na linguagem, na hora de transcrever um livro desse. Olha que coisa. É uma liberdade, senão, irmãos, era tudo um faz de conta, e a graça de Deus, ela tem esse risco muito grande. Graças a Deus, que eu sei que temos aqui, minha gratidão, não dá tempo de saudar você pessoalmente, mas tantas ovelhas interativas, tantos líderes, tantas pessoas que já fazem do Ministério Cristo Vive a sua igreja, e alguns que fazem até das terças-feiras já a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Irmãos, é para a gente levantar a poeira, dar a volta por cima e dizer: vem, vamos embora, como disse Geraldo Vandré. Esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, mas com maturidade, pelo eixo espiritual, com essa visão, que o apóstolo diz aqui no finalzinho, ele diz, agora conhecemos os mistérios de Deus, revelados, das graças e bênçãos, que o Espírito Santo trouxe às nossas vidas, marcadas pelo seu selo, que foi o último livro que nós estudamos, né? Vimos que todos nós somos o quê? Apóstolos de Jesus. Nós somos enviados de Jesus. Olha, eu aconselho você, essa semana ainda vou já estar postando no canal de missões a terceira aula, que foi toda a nossa série de 3 aulas, 3 encontros nesse livro. A anterior, que foi o apostolado para os últimos tempos, já está também lá no canal de missões. E pegue como essa palavra, aproveite aí esse feriadão que vamos ter pela frente, acesse todos os temas, desde as 2 primeiras aulas de janeiro, repercutindo a palavra profética. Você vai ver que tem tudo uma conexão maravilhosa, e você vai ver que crescimento poderoso. Para hoje nós chegarmos ao ponto, então, e agora começarmos neste livro, entendendo que nós temos agora o grande desafio, irmãos, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Se você tem aí alguém ao seu lado, pode dizer, você está na sua casa, olha e diga, ó, seu inimigo é você. Diga, melhor dizendo, a sua carne. Diga, as fortalezas que ela está suscetível a acumular. Sabia que a sua carne é uma acumuladora? Você tem lá na sua casa aquelas canais aí, que eu não vou ficar falando o nome aqui, que ninguém me paga nada, né? Não que eu faça tudo pelo dinheiro. Teve um poeta que disse que aquele que trabalha somente pelo dinheiro já não é digno do salário que recebe. Mas eles também não merecem que eu fique anunciando muito. E a verdade é que existe um canal aí que tem uns canais que falam acumuladores, né? Você vê uma coisa feia, a pessoa que acumula, fica acumulando. E a nossa carne é uma acumuladora de tragédias, uma acumuladora de negativismo, uma acumuladora de fortalezas. Sabe que já tem uma semana mais ou menos que eu estou assim voltando, claro, já li e reli esse livro várias vezes, e voltando ao estudo desse livro, e isso já fez uma diferença. Algumas vezes eu me peguei pensando, eu já digo, fortaleza. E aí você fica atento, por isso essa importância, capitão, de você dizer, opa, fortaleza, e você chuta aquele laço, né? Chuta aquele laço.
Chuta que é laço. Nós então, na carne, estamos vendo que é complexo. É complexo. É complexo. E isso sempre passou por uma palavra chamada a desobediência. Você viu que aqui no comentário, logo da introdução, o apóstolo fala, né, sobre isso, sobre essa parte da obediência. Nós vemos que essa questão do obedecer ou desobedecer dos filhos de Deus, de todos nós, vamos buscar andar nessa obediência. Essas primeiras páginas aqui do livro, elas trazem uma abordagem, inclusive, sobre maldição hereditária, por exemplo, que já vem lá do Éden. Como é que entrou a maldição? Com a desobediência de Adão e Eva. Que nós, na nossa tendência humana, temos... qual é a nossa? Sempre culpar o outro. Eles culparam Deus. Eva disse, foi a serpente. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Acabou tudo em Deus. E nós temos a mania de colocar a culpa no diabo e acabar em Deus. Continua a mesma história. Na carne, a historinha é a mesma. Só muda o CEP. Só muda o CPF. A carne. Mas olha, se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. E essas questões todas que o apóstolo vai abordando aqui, sempre relacionada com essa obediência, desobediência, com agora com essa libertação, com esse resgate que Deus nos proporcionou, trazendo para um alinhamento de uma vida que se integra à verdade da graça de Deus, que recompõe tudo isso. E aí nós passamos a viver uma nova história com Deus. Diga, uma nova história com Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, você pode fazer uma remissão aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim, pessoal, irmão, pessoal, não espere pelo outro, não espere pelo outro, senão você fica só condenando o outro. Ainda que doa no outro, você tem que tomar às vezes atitudes radicais. Não seja cúmplice de más obras, não fique dizendo, mas Deus é longânimo, ok. Mas Deus, porque Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mentira, tudo mentira. Deus não ama nem o pecado, Deus não ama nem o pecado, nem o pecador. Ele odeia tudo isso, irmão. Deus ama os seus filhos, os seus eleitos. Deus ama a quem Ele conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou, a quem Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Esse amor já foi derramado, já foi materializado, e agora é com a gente. Agora é nós, diria o corintiano. Agora é nós. Agora é nós. Uma das frases do apóstolo que me encanta: não existe uma forma errada de fazer a coisa certa. Então, se alguém está em Cristo, é nova, new, bonita, hein? Nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que nos traz esse eixo do ponto que eu trago essa remissão? É para nós vermos que, não obstante a maldição hereditária, não obstante as debilidades da carne, que o apóstolo vai abordando aqui nessas páginas, nós temos uma condição espiritual favorável. Diga, condição espiritual favorável. Diga, condição espiritual inabalável. Diga, condição espiritual perfeita. Perfeita. Esta condição nos traz a conexão de vivermos essa excelência, o que eu chamo sempre aqui, o que? De qualidade de vida espiritual, que somente a graça de Deus nos traz tudo isso. Então vamos aqui avançar
para a página 29 do livro, olha, quanta material aqui para você depois, em casa, olhar, né? Mas aqui na página 29, depois do apóstolo explicar, claro, com muitos textos também, toda essa condição de antes da cruz, do tempo da maldição e maldição hereditária, e agora a realidade que nós precisamos é vivenciar, que claro, vem com essa maturidade, com o conhecimento da graça de Deus, e só por essa via. Ele, aqui na página 29, ele conclui no último parágrafo dizendo: muitos pensam que a maldição pode voltar. Isto é um insulto à obra da cruz, é chamar Jesus de mentiroso, é considerar que o seu sacrifício foi insuficiente e imperfeito. Se Jesus te libertou, verdadeiramente estás livre para sempre. Maldição é história do passado. Se Jesus Cristo é o teu Redentor. Que, inclusive, deixa eu falar uma coisa para você, muita gente usa às vezes até isso como desculpa. E eu posso dizer isso, assim como Jesus pregou com seu testemunho, Paulo também, todos os grandes homens de Deus, nosso apóstolo não é diferente. Eu posso dizer para você com humildade que uma das coisas que Deus curou na minha vida foi essa questão. Eu cresci, né, minha mãezinha, tantas frustrações, tantas decepções, muitas vezes, né, ela falava para mim, raça de Anacleto, né, de Anacleto, que é o sobrenome que eu trago, até errado na certidão colocaram Anacleto, mas é Anacleto. Graças a Deus, depois até pelos lábios do apóstolo eu vim descobrir que dos originais essa palavra Anacletos é irrepreensível, né, amor? Anacletos do grego é irrepreensível. Olha, valorizou mais ainda o nome. Mas um dia eu estava lá, né, no meu quintal, até já me chamam de jardineiro na rua, né? Graças a Deus, que está tão bonito lá o nosso quintal, né, amor? Graças a Deus, dá trabalho, acordo cedo, molha a planta, dá banana para os passarinhos, para os miquinhos, tudo aquilo que, né, eu gosto de fazer, uma terapia. E um dia desses que eu estava, geralmente é num sábado, quando eu não viajo para as igrejas locais, não me lembro bem se era num feriado, ou 5 horas, 6 horas da manhã, bem cedo, e eu estava ali, e me veio a lembrança do meu nome, e dessas coisas que eu ouvi, né, minha mãe falar. Acreditem, isso gerava às vezes uma vergonha até do nome, e realmente, né, a família do meu paizinho veio de umas histórias muito complexas, muito complicadas, pessoas morrendo de maneiras trágicas, mas, sabe, realmente uma coisa real que minha mãe comentava, e aquilo um dia Deus me mostrou literalmente, né? Eu, naquela tertúlia, meio que como aquele bichinho de um desenho animado que tinha antigamente, dizia assim: isso não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo, né? E como Deus comigo, assim, numa tertúlia, disse: espera aí, e você? Aquele outro que disse assim: para que nós vamos fazer tudo isso? Um dia nós vamos morrer mesmo. É o pessimista. E aquele que era da graça de Deus olhou para o outro e disse: é um dia. Mas e os outros que a gente não vai morrer? A gente vai ficar aqui se lamentando? Vamos produzir, vamos glorificar a Deus, vamos honrar a Deus, vamos fazer o que podemos fazer com o nosso melhor. Oi, irmão? A esposa está lembrando dos espias, né? Aqueles que não tinham a visão, não obedeceram, não se submeteram, não pararam para ouvir direito tudo que Deus tinha dito. Mas Josué e Caleb ouviram Deus, né? Está lá em Números, capítulos 13 e 14, só para você depois estudar em casa, se você quiser. Mas, aqui, voltando para esse ponto de meditação que eu digo para você, Deus me disse literalmente: se as pessoas não gostavam desse nome, cabe a você fazê-las gostar. Ué, sabe que daí para frente, olha, uma das primeiras coisas que eu fiz na vida secular, não é para você fazer seguro comigo não, mas se quiser fazer eu agradeço, tá bem? Né? Por enquanto, tá aí, Deus está permitindo que eu construa tendas nessa área, eu estou construindo, e graças a Deus, não é por nada não, mas sou o melhor corretor de seguros, né, Bispo Zé Carlos? Está até olhando para cima, que ele está aqui no estúdio.
Momento vanglória, né? A gente brinca assim junto, mas mais de 30 anos, imagino se eu não soubesse trabalhar nessa área, né? Mas a primeira coisa que eu fiz naquele dia, Maria, foi ligar para o meu contador. Depois que terminei ali, falei, quero mudar o nome da minha empresa. O nome da minha empresa de seguros era Cordan, né? Corretora Daniel. Era uma corretora de seguros, era Cordan, começava C-O-R, terminava com Dan de Daniel. Naquele dia eu disse, vamos mudar o nome da empresa, lembra, amor? Eu quero agora Anecletos Seguros. Anecleto, apóstolo FS, ou seja, do Anecleto. E dali para frente, Anecleto. Aqui no altar, o apóstolo já me chamava sempre, né? Presbítero Anecleto, pastor Anecleto, bispo Anecleto, e ficou sempre assim. Hoje, eu olho para esse nome com uma gratidão a Deus tão grande, com uma alegria tão grande, e vejo muitas pessoas que gostam desse nome também. Porque senão, irmãos, eu passaria o resto da minha vida reclamando dos meus pais, dos antepassados, porque eram índios. As pessoas não podiam dar aquilo que não tinham. E eu já não tenho a revelação da graça de Deus, irmãos? O que você tem dado a Deus? O que você tem dado ao próximo? O que você tem dado a você mesmo ou a si mesmo? Está entendendo? As coisas antigas passaram. Faça um marco na tua vida. Marque um eixo na tua vida. Entendeu, manai? Deus não te trouxe aqui hoje por um acaso. Deus não te conectou comigo pela internet por um acaso. Aliás, Deus nem me trouxe aqui por um acaso. Que ai de mim se eu não corrigir o meu azimuth o tempo todo. Fortaleza, oh, fortaleza, fortaleza, fortaleza. Eu digo da carne, vamos na fortaleza do Espírito. E aí eu trago essa bagagem toda aqui maravilhosa, maravilhosa, irmãos. Na página 31 em diante, você vai encontrar uma abordagem sobre essa libertação do império das trevas. Libertação esta, aqui olha, a partir da página 31, mas todo marcadinho aqui meu livro, olha que bênção, né? Todo marcadinho. É lilás, não é apologia a nada não, viu, irmão? Aliás, ideologia é uma droga, né? Cuidado. Ideologia, religiosidade e política, isso mata, né? Então, só explicando, se tiver algum ideologista por aí, que é porque eu estava na mesa da minha filha e o lápis dela é lilás, que ela sempre gostou de lilás, tá bom? Está aqui todo marcadinho, todo anotado, capítulo 2, libertos do império das trevas. Então a obra está completa. Nós já fomos libertos do império das trevas. E o apóstolo vai tratando dessa libertação que foi conquistada na cruz do Calvário. Ele mostra, o diabo foi exposto ao desprezo, o catargel do original. Foi anulado todo o poder, toda a força diabólica com a conquista de Cristo na cruz do Calvário. Isso tudo, claro, com vários textos bíblicos. Vamos ler um pouquinho, vamos ler, né? Vamos ler, olha. Já no parágrafo inicial, quando começamos a ouvir os relatos de alguns cristãos, temos a impressão que a vida deles é, na verdade, uma derrota constante. Esta aparente e temporária derrota da Igreja de Jesus Cristo e dos cristãos é o resultado provocado pela falta de conhecimento da graça de Deus. Estão vendo aqui toda a introdução que já fizemos até agora? O povo de Deus em geral não conhece sua posição espiritual em Cristo Jesus e por não conhecê-la tem sido destruído. Aqui eles não está no livro, você pode fazer uma remissão, está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, né? Oséias 4, você não precisa ir lá não, Joás, só para citar, mas Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E na verdade era uma reclamação na conclusão do versículo, que diz, porque tu sacerdotes, né, rejeitastes o conhecimento. Então, o conhecimento é que nos leva à reconstrução, à reconstituição de tudo aquilo que já foi conquistado na cruz e precisa ser materializado em nossas vidas. E aí o apóstolo termina aqui, nessa parte que eu marquei para nós citarmos, o meu empenho junto às ovelhas de Jesus, palavras do apóstolo Miguel Ângelo, o meu empenho junto às ovelhas de Jesus, que eu faço minhas nesta manhã,
Ele diz, é gerar a mente de vencedor. É isso. O que diz Filipenses 4,13? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos. Então faço minhas essas palavras. E vamos a alguns textos que estão aqui na página, nas páginas seguintes, para a gente ver isso na Bíblia. Temos 10 minutos ainda. Então, diga, o inimigo, diga comigo, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Diga, mas ele tem suas maquinações. Sabe? Ele tem as maquinações, o mistério da iniquidade que já opera. O apóstolo fala sobre essas maquinações aqui no livro. E aqui no meio da página 32, ele diz, o nosso dever é aprender o máximo da verdade espiritual, para termos o mínimo de espaço para ouvir e dar crédito às manifestações do inimigo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz, pois todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que batismo em Cristo é esse? É o batismo da cruz, é o batismo de sangue, é o batismo da remissão. Você pode pegar um dos outros grandes livros do apóstolo Miguel Ângelo, que diz os remidos do Senhor. Os remidos do Senhor, quer dizer, esse resgate da cruz do Calvário, esse batismo nos trouxe então o que? Hoje, esse revestimento. Então você em espírito, o Espírito habita em você, vestido de carne, mas revestido por Jesus. Olha que lindo. Pegue a palavra Jesus e pense nela. Coloque lá Jesus, né? Você vai ver que tem o eu lá no meio, das letras, do J, do S e do S. Coloque o eu pequenininho, e você vai ver, né? Jesus. Você vai ver que há um envolvimento, por fora e por dentro. Pensa aí na palavra Jesus. Eu não coloquei nenhuma imagem na tela, mas não sei se o Joás consegue digitar rapidamente em maiúscula e colocar para a gente na tela a palavra Jesus. Aí você vai visualizar o que eu estou visualizando aqui na minha mente, porque faz parte, claro, de, inclusive, alguns outros estudos anteriores. Já preguei isso aqui, já preguei em igrejas locais. Alguém se lembra aí? Que bom, que assim posso repetir melhor ainda. Só 2 pessoas balançaram a cabeça. Conseguiu, Joás? Jesus, quer ver? Olha, Jesus, né? Uma pessoa fica dizendo, Jesus, Jesus, e não entende que isso aí demanda também uma humildade. Jesus tem que estar em você por dentro e por fora. Olha ali, olha. Está vendo o J na ponta, o E, o S no meio, o eu do outro lado e outro S lá na ponta? É assim. Espírito dentro de nós, vestidos de uma carne, que é o eu, mas com o eixo em Jesus, cristocêntricos, sem ideologias, sem religiosidade, sem politicagem. Olha aí, melhor ainda, hein, Jorge? Viu, amor? Pode até tirar uma foto, você que está aqui, posta nas suas redes sociais. Jesus, coloque assim, menos eu e mais ele. Convém que eu diminua para que ele cresça. Está aí, irmão, é Bíblia. Isso não é invenção minha, não. Isso é Deus falando aos nossos corações. Isso é verdade absoluta. Isso é verdade bíblica. Isso é ser verdadeiramente livre, Gildinha. Senão tá tudo faz de conta. É só mais um dia. Mais um dia. É só mais um dia. Engano seu, irmão. Quando você chegar ao final de um dia, não diga, não, isso só for mais um dia. Você vai dizer, é menos um dia. Desculpe, mas agora que eu completei os 60, a crise dos 60, né? Tá bom. Eu estava assim, para falar mesmo desse negócio de morte, eu falo muito disso. É a carne. Aí sabe o que eu disse? Foi essa semana que eu pensei, eu falei, fortaleza. Fortaleza da carne. Tem gente que passa a vida tão preocupado com a morte que esquece até de viver, irmão. Para de se preocupar com a morte, deixa isso no tempo de Deus.
quando você começar a pensar nessas coisas no final do dia e dizer, foi só mais um dia, não. Quando você acordar, diga, oba, mais um dia. Senhor, obrigado por mais um dia. Renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. E o outro? O outro, desculpe, irmão. Se quiser ouvir a minha voz, sigam-me os bons. Se não quiser, se me ouvir, o problema é nosso. Se não me ouvir, o problema é seu. Aliás, não eu, mas a graça de Deus comigo. Deixa eu me corrigir. Se me ouvir, o problema é de Deus. O meu interior, o homem interior, o que se renova. O apóstolo cita essa passagem aqui também. O homem que se renova, sabe? Quando Paulo fala aos Romanos, desde o capítulo 6 até o capítulo 8, uma leitura boa para você fazer de vez em quando. Leituras conectadas, Romanos capítulo 6 ao capítulo 8. Gálatas capítulo 2 ao capítulo 6. Olha, são capítulos inteiros, hein? Tem gente que se preocupa em ler a Bíblia toda, nunca leu esses capítulos, eu aconselho você a ler várias vezes esses capítulos. Vou repetir, Romanos capítulo 6 ao capítulo 8, Gálatas capítulo 2 ao capítulo 5, Salmos capítulo 1, capítulo 25 e capítulo 37, 3 capítulos também maravilhosos. Salmos capítulo 1, capítulo 25 e capítulos 37, eu nem vou pedir para você ler o capítulo 119, porque é o maior capítulo da Bíblia, não vou fazer isso com você não, mas de vez em quando, leia o versículo 105 pelo menos, leia o Salmo 119, versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Estou lendo em lugar nenhum não, irmão, está na minha mente e no meu coração. Leia o Salmo 119, versículo 147, Salmo 119, não coloca não, que eu não quero nem que pense que eu estou lendo, é de cor mesmo. Salmo 119, versículo 147, sabe o que diz? Que já pela manhã eu clamo na tua palavra, ao alvorecer do dia, e espero nela confiadamente. Salmo 119, versículo 147. Na tua palavra clamo no alvorecer do dia, e nela espero confiadamente. Então você vai diminuindo e vai crescendo Jesus. Colossenses 1:27 diz que é Cristo em nós a esperança da glória. E aí vamos a muitos textos, muitos, que claro, nós vamos continuar na próxima aula, né? Estamos no minuto final, mas hoje, para hoje, nós vemos aqui, estou até arrumando aqui a minha continuação da próxima aula, que não será na próxima terça, será feriado, será no dia 8, é isso? 8 de fevereiro, nossa próxima encontro aqui na terça-feira, será dia 8 de fevereiro, mas, de março, voltando um mês, tá vendo? Isso é fortaleza, a carne querendo voltar ao tempo, não volta, não adianta, né? Então, nós vamos voltar a partir daqui no dia 8 de fevereiro, mas 8 de março, né? 8 de março, na próxima aula, para ficar mais fácil, mas hoje, fechando nessa verdade, entender uma métrica, que a gente vai pegar nela na próxima aula também, claro, é preciso ressignificar, diga ressignificar. Então, essa palavra ressignificar, ela tem que ser colocada na sua vida quase como aquele cabeçalho, lembra? Antigamente nas redações, se você não colocasse o cabeçalho já era zero, né? O cabeçalho é o enunciado, é a epígrafe, é o enunciado de tudo que vai ter no texto. Você tem que pegar tudo que você vai fazer, qualquer reação que você vai ter, colocar na sua regra de conduta esse cabeçalho e dizer, ressignificar. Sabe, antes meramente você tomar uma atitude com as informações recebidas, você precisará ressignificar.
Antes de qualquer reação, de fazer ou de falar, é preciso ressignificar. Olha que versinho bonito, diga comigo. Antes de fazer ou de falar, em qualquer reação, é preciso ressignificar. Tem uma frase, se o Carlos Henrique estivesse aqui, ele puxaria o que, Célia? Carlos Henrique faria o que agora? E por que você não fez? Você é suplente dele? É parra ele, é parra ele. Porque eu sempre digo que entre a razão, né? Todos temos razão, a gente diz que quer razão. Os psicólogos dizem que é melhor ter paz do que ter razão. Eu digo que é melhor ressignificar. Porque se você ressignificar, quando vir para você uma provocação, você vai lembrar disso, você vai dizer, opa, fortaleza. E você vai agir corretamente, você vai ressignificar, você vai filtrar com a mente do Espírito, você vai buscar a lei de Deus, você vai prevalecer no que tange a palavra, e entre a provocação e a razão está a reação. Reaja no Espírito, e você vai ver se as fortalezas serão ou não serão quebradas. Ressignificar é preciso. Vamos tratar mais disso na próxima aula, dia 8 de março. Por hoje, não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa. Esta é a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado e obrigado. Sairemos deste lugar com alegria e em paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito, Paizinho, e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, Senhor, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que querem crescer, crescer, crescer para ressignificar e destruir fortalezas. E o povo da graça de Deus, os sábios da graça de Deus, digam amém, amém e amém. Catedral Cristo Vive, um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, Intimidação, na página 16, diz assim:
A palavra diz que a igreja está acima de todos os nomes, de todos os domínios, de todos os poderes, principados e potestades, diabo e doenças. Nós estamos por cima de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Não são as paredes dos templos, mas somos nós, os eleitos, predestinados e amados de Deus. O Espírito Santo está dizendo a cada um de nós que somos a sua igreja, que qualquer poder deve estar sujeito por imputação espiritual, por dádiva de Deus aos eleitos do Senhor. O Senhor Jesus revelou isto em Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ele não disse que deu poder só ao pastor ou que deu poder a alguns. Disse que deu poder a todos os eleitos do Senhor. Por isso, temos poder e autoridade dados por Deus, conferidos pelo Espírito Santo. E Ele me tem mostrado que se nós não vivermos e não exercitarmos esta autoridade que nos foi outorgada, alguém a tomará e a usará contra nós. É importante que isso fique bem claro na mente dos cristãos, eleitos e amados do Senhor.